Mas aqui quem fala é Cat. Bora reagir a esse... Não. Porra, é só pra vídeo de rap. E aí galera, quem fala é Cat. Bora reagir aqui um vídeo que uma pessoa me pediu. As 10 classes de SCP. Eu não conheço os SCP tipo assim certinho mesmo. Só sei que são criaturas tipo assim, que são monstruosas, que tem umas lendas aí e tal, né? Mas, deixa eu ver aqui. Vou ler esse comecinho aqui porque eu achei interessante. Conheça as 10 classes de SCPs, além das 5, 6 que muitos de vocês conhecem. Ainda há muito mais classes do que realmente é conhecido. Ou as teorias... Ah tá, beleza. Isso aí eu vou deixar o vídeo falar, porque eu acho que certeza que o vídeo vai falar sobre essa partezinha aí. Estou aqui no canal do Viralcast VQ, que é um canal eu achei bem da hora, bem legal o conteúdo dele, que eu acho que na maioria fala sobre algumas coisas lendárias, né, mitos e que pode existir, né, tipo área 51 pode ter, não sei, beleza? Eu vou reagir esse aqui demorou pra sair porque eu preciso de um momento de silêncio pra poder reagir isso aqui. O pessoal não ficar conversando, porque aqui é muito barulho aqui em casa. Eu preciso achar um momento legal, bom, sabe? De silêncio. Aí eu tô hoje reagindo, beleza? Bora ver. Nem sei que dia que vai sair esse vídeo, mas beleza. Tá. Olá, amante do terror. Hoje vou listar 10 classes de SCPs. Bom dia não, boa noite. E sim, 10 classes. E é claro, além de falar das classes, também vou dizer o significado delas. E não esqueça de ler a descrição. Lá tem algumas informações bem importantes. Beleza. Eu recomendo caso você ainda tenha dúvidas se é fictício ou não. Não há dúvida. O que você acha? Comenta aí. Quando as anomalias espalhadas pelo mundo são capturadas ou não, são atribuídas a elas uma classe, cada uma delas com um significado específico. Olha. Ao contrário do que muitos ainda pensam, as classes não servem para dizer o quão perigoso um SCP é, mas sim para dizer o nível de dificuldade que é para se conter. E quanto mais difícil for para se conter, e quanto mais exigir recursos e conhecimento, mais alta será a sua classe. Elas não estão atreladas ao nível de perigo, porque uma classe mais alta pode ser tanto um monstro ultra perigoso, quanto algo inofensivo, mas ambos ultra difíceis de se conter. Caraca, os vídeos dele, tipo assim, de SCP não querem bem legal, né? Ele fala assim tal, quão perigosos eles são, mas sim é meio macabro, né? Porque os bichos aí e tal, né? Entendido os isso, seres. vamos para as classes. Bora. Vou começar pelas que vocês já conhecem, depois eu vou para as menos conhecidas. Eu não gosto nenhuma, pode falar tudo aí. Classe Safe. Safe. Nesta classe estão os SCPs mais fáceis de se conter, tanto porque a Fundação pesquisou bem os modos de contenção, quanto porque não exigem muitos recursos para serem contidos. Geralmente os SCPs nessa classe são inofensivos, como o SCP-999, mas se um SCP está nessa classe, não significa necessariamente que ele não seja uma ameaça. Pois é. Ele é apenas fácil de ser contido, mas não significa tipo que negócio. que ele não represente ele pode ser perigo, fofinho, como o SCP mas é perigoso. 343, por exemplo. Classe Euclid. A classe Euclid, ou Euclídeo, é a classe onde estão a maioria dos SCPs. Aqui residem aqueles SCPs que não se sabe muito sobre, ou que os procedimentos especiais de contenção requerem muitos recursos, tempo e esforço para serem completados, ou que são imprevisíveis. O motivo para a maioria dos SCPs serem classe Euclídeo é porque é mais como um palpite da Fundação, ou seja, todas as anomalias quando são capturadas e tornadas SCPs recebem primeiramente a classe Euclídeo, para depois verem se vão permanecer, abaixar ou aumentar de classe. Cara, vai pegar todas essas informações deve ter sido difícil, hein? Estão os SCPs que são muito difíceis ou praticamente impossíveis de se conter, já que os recursos podem ser muito limitados ou que seja fisicamente impossível contê-los de forma segura.
Edição Ou legal. também porque quase tudo sobre este SCP é desconhecido. O SCP Classic Eater não é necessariamente perigoso, apenas extremamente difícil de se conter. Mas é claro, a maioria dos SCPs Classic Eater são sim perigosos, mas não todos. Classe Thaumiel. Estes são SCPs que ajudam a Fundação a conter ou contra-atacar outros SCPs ou outros fenômenos pelo nome, né? anômalos. Já São quase sente aí que como pode uma ser carta usado na pro manga bem ou da pro mal, Fundação, né? e Ajudar pouquíssimos funcionários sabem onde eles se encontram. ou não. Menos os do Conselho 5 que sabem de tudo. Até um gato. Agora vamos para as classes menos conhecidas e que pouquíssimos SCPs são alocados, que estão mais Caraca, para muito, hein? subclasses, mas eu decidi colocá-las aqui porque é interessante de saber mesmo assim. Bora que o nosso tá ficando interessante, Classe hein? Explained. Uou. A classe Explained, ou Explicada, é bem parecida com a classe Safe. São SCPs que se sabe tudo sobre. SCPs cuja natureza é completamente conhecida, podendo ser explicados pela ciência, inclusive aqueles que já foram desmascarados por serem coisas normais, confundidos com uma anomalia. Classe Entendi. 53. Essa classe é bem parecida com a classe Euclid, porém mais restrita e menos explicativa. Aqui estão os SCPs que são completamente imprevisíveis e desconhecidos, o qual nada se sabe, e eles podem ser perigosos ou não, já que não se pode provar o contrário, assim como na proposta do Dr. Scranton do SCP-001. Caraca, ele foi muito fundo na história, essa é uma né? classe desconhecida. Classe Arconde. Essa classe tem uma leve semelhança com a Keter, porém ainda assim é bem diferente em muitos aspectos. É tipo uma classe arcana, SCPs né? na classe Arconde não devem ser contidos. Isso mesmo, não devem ser contidos. Mesmo que possam, não devem. Isso por causa de uma série de fatores, mas o principal deles é por causa dos altos riscos que a contenção poderia causar tanto ao SCP quanto à humanidade. Classe Mascor. São SCPs que não podem ficar juntos em hipótese alguma. Eu tô aqui só prestando atenção, hein? O negócio é bem interessante. Como, por exemplo, a proposta do SCP-001, The Broken God, Olha aí. cujas partes devem Bem, ser cara, mas não é assim, né? separadas Eu a todo acho, não custo. sei. Classe Neutralized. O nome dessa classe é bem autoexplicativo. Eu tô aí passando com esse inglês daí É aí. bem Tá parecido incrível. com a classe Safe. Veja o porquê. Os SCPs nessa classe nem ao menos existem mais, pois eles já foram desativados ou até mesmo mortos, pois ou eram considerados perigosos demais ou simplesmente um acidente. E aproveitando para dizer uma Deixa eu pausar aqui hipótese do rapidão. porquê o SCP Vamos fazer assim, vamos falar assim, no modo de, tipo assim, se existisse, por que essas pessoas deixam os seres, né, monstros e tal, vivos? É porque, tipo assim, eu vou fazer o quê? Experimentos e tal, né? Mas, pra que, sabe? Pra que eles vão usar os seres aí e tal, ou mutações, né, e tal? Armas? Aí não dá, né? 23 nunca foi colocado como neutralizado, mesmo depois de ser destruído. Na minha hipótese, enquanto a organização Are We Eu que Cool esse prefere deixar preso o não tempo deixar todo, de existir, anos, séculos. SCP-173 também não deixará de existir. Isso pode ser interpretado tanto metaforicamente quanto literalmente, de forma que mesmo que eles destruam o 173, eles Voltei, pessoal, a bateria tinha acabado. Bora continuar. sempre vai voltar. Eu explico isso melhor em um vídeo futuro. Classe Apollyon. Ai, finalmente. Essa classe é Muito chamativo o nome. controversa, mas é com toda certeza a mais intrigante e perigosa de todas. Essa é uma classe Olha. que, se o SCP está com ela, ele é impossível de conter. E não há outra definição. É impossível de conter. Olha. Além disso, essa classe sim diz se o SCP é perigoso, pois os SCPs que têm essa classificação, És uma ameaça? além de serem impossíveis de conter, ainda têm o potencial de realizar a extinção da raça humana, como já diz o nome, Apollyon, que pode ser entendido como apocalíptico. Nossa. Essa é com toda certeza uma das piores classes. Não é à toa que pouquíssimos SCPs têm,
porque é muito raro a Fundação dar essa classificação para algum. E sim, eu disse isso. Uma das piores. Vocês vão ver mais pra frente. Beleza. É algo muito específico e é preciso ter muita cautela ao classificar algum SCP assim. Há uma linha muito estreita entre a classe Apollyon e a Keter, e ambas podem ser facilmente confundidas. Um SCP classe Apollyon não necessariamente é uma entidade cósmica ultra mega poderosa, mas pode ser também um fenômeno no qual a raça humana toda é extinta, ou talvez até mesmo todas as espécies restantes do mundo. Há mais algumas outras classes que eu não mencionei aqui, mas se eu não mencionei é porque eu não achei relevante o suficiente, então acabaram ficando de fora. Mas isso não tem grande importância, vai por mim. Entendi, beleza então. Essas foram as 10. Porém, há duas classes em que as chances são praticamente nulas de serem atribuídas a um SCP. Então as encare como um bônus. São elas: Yggdrasil. Objetos que não apenas podem prejudicar a Terra, mas sim mudar a própria realidade, de maneira que prejudique todos os seres desse plano, causando um fim de realidade classe ZK. Yggdrasil é o nome da eu já vi isso aí faz muito tempo assistindo aí. Seus galhos sustentam todos os 9 reinos: Asgard, Midgard, Jotunheim, Muspelheim, Svartalfheim, Niflheim, Helheim, Alfheim e Vanaheim. E se você considerar os 9 reinos como um multiverso, então certamente é um cenário classe ZK. Aneta. Objetos que podem causar um cenário classe YK, End of the Universe. O fim do universo. Chegou o modo universo agora. O fim do universo. O Aneta é um conceito budista que significa o não eu, o que significa que todas as coisas percebidas pelos sentidos não são imutáveis, ou seja, não são realmente eu ou meu. É um dos 3 conceitos básicos da existência. E se uma pessoa é muito interessante, hein? Olha, ela automaticamente deixa de existir, assim como um universo em um cenário YK. Caraca. Ó, esse final aí, ó. Foi uou, insano. Próximo vídeo foi Doge. Uou. Ele coloca ele coloca os vídeos dele num modo tipo, uau, macabro, interessante, diferente, sabe? Mó legal, e deve ser bem complicado de pegar essas informações, né? Pegar todas as informações, dar uma pesquisada e tal, porque inventar informação é um pouquinho mais complicado, né? Além de conseguir falar aqueles nomes lá bem complicados lá, né? Também. Muito da hora, eu gostei demais desse vídeo aqui. Agora falando novamente, vamos falar assim, se existisse, eu não sei se existe ou não. Como que o SCP nasceu? Foi modificação, sabe? Modificação humana e tal, o animal. Aí nasceu esses monstros aí, super celestiais, né? Se existe isso mesmo, realmente não acho que não. Mas não podemos subestimar, né? A vida e tal. Mas é isso, como é que vocês têm gostado? Eu gostei bastante desse vídeo aqui, bem legal. Conhecer as 10 classes de SCPs, né? Que eu pensei que, tipo assim, eu pensei que classe era realmente uma classe normal, igual o medieval, né? Mas eu pensei que era, tipo assim, os 10 SCPs mais perigosos, né? Eu li errado antes. Pensei que era isso, mas é as 10 classes mais perigosas de SCPs. Quer dizer que tem, tipo, uma classe, tipo, tem vários e tal, SCPs. Muito legal, gostei do vídeo, bem interessante, bem interativo, né? Eu achei legal. Um canal muito legal, Viralcast é um canal muito legal, gostei demais. Valeu Dragon aí por comentar aí pra mim, como reagir a esse vídeo, beleza? Valeu aí, e bora pro segundo. Eu falei que tinha 2 em 1, né? Eu falei? Eu acho que não sei. Porque já faz 4, 5 horas já que
que eu deixei o celular carregando e auxiliar aqui, ó. Outra camiseta aqui já, né? Bora reagir ao segundo aqui que eu achei bem interessante também, só pela imagem, porque assim, desse é um SCP que disfarça como posso dizer, sua aparência, deixa mais como uma criança, e isso aqui não é uma criança normal, é um SCP disfarçado. Eu acho que é isso, bem, na imagem ali e tal, porque não vai ser um personagem de anime, né? Agora sim, estamos aqui, né? Quem é SCP-2599? Não é o suficiente. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui na ficha. Mas... oh, interessante. O verdadeiro poder do SCP-682. Caraca, hein? Insano. Eu achei muito interessante esse negócio de SCPs, né? Que, tipo assim, como posso explicar? É algo que pode ser real ou não. Mas a história é legal, é bem interessante de você passar o tempo assistindo, sabe? E eu sei que, tipo assim, é perda de tempo, não é perda de tempo, mas é muito interessante. Igual você conhecer o vampiro, lobisomem, isso é interessante também, né? Bora, ver algo diferente, né? Algo que eu não conheço. Beleza. Mas esse vídeo aqui é Olá, antigo, então... amante do terror. Vai contar. Hoje vamos falar de uma SCP que, por incrível que possa parecer, quase conseguiu destruir por completo o SCP-682, a SCP-2599. Uou! Ela é uma garota de 14 anos de descendência coreana, conhecida como Zena Cho. Ela foi parar na fundação, e não foi por acaso. Zena era normal antes de estar lá, mas digamos que em um certo momento em que sua mãe mandou ela limpar o quarto, ela não conseguiu terminar. E não por preguiça ou algo do tipo, ela simplesmente não conseguia terminar. A mãe, então zangada, mandou ela ir de castigo para seu quarto, mas parou na metade do caminho e não conseguiu prosseguir. Seu pai então levou ela para um hospital. Ela não consegue e depois de terminar. algumas constatações, decidiram que era melhor que ela fosse para a Fundação SCP. E é claro que ela do não nada, ia lá à toa. O seu efeito anômalo se trata de ela não conseguir desobedecer quaisquer ordens impostas a ela, não importando qual seja, incluindo até automutilação, violência e outras ações moralmente questionáveis. Que isso? Não existe um limite conhecido para ela realizar esses comandos. Qualquer ordem que ela receba, ela vai realizar. O teste de resistência psíquica dela deu o menor resultado já obtido. Um total de 0 resistência. Ela só teimou Só que tem um efeito secundário levar pro médico. nessa característica. Não, bora levar ela pro o local fato lá, de ela proibido, né? nunca conseguir concluir os comandos de forma completa. Ela sempre deixa alguma coisa faltando, sem concluir perfeitamente. E isso não é porque ela não quer, é por causa que este efeito secundário simplesmente não deixa. Por mais que ela queira realizar a tarefa imposta, ela nunca consegue. Só que claro que não é apenas isso que é incomum, porque eles também já fizeram testes mais absurdos, e ela já fez coisas fisicamente impossíveis para realizar um comando. Alguns dos testes foram ela ser ordenada a transformar um papel branco em azul. Então ela tocou no papel e, sem explicação alguma, ele ficou da cor azul. Ela também foi ordenada a voar e voou 5 metros do chão antes de cair e acabou ferindo as pernas. Mas logo no teste seguinte, eles mandaram ela curar as pernas, mas ela só conseguiu curar uma. Ela faz por completo. O que eles concluíram depois de fazer os testes foi que a SCP-2599 é um tipo de manipuladora da realidade que só consegue fazer as coisas depois de receber comandos, assim podendo distorcer a realidade ao mesmo tempo que quebra as leis da física. Eles decidiram então vigiá-la para que ela não consiga fazer essas coisas sem estar sob nenhuma ordem, porque isso pode ser bastante perigoso. E eles afirmaram esse fato mais ainda quando eles colocaram ela em um paradoxo. O comando era o seguinte: não minta ao repetir essas frases. É cada nome a seguinte que nós, frase é verdadeira. nós escuta, a nós fala, sentença que anterior isso? é falsa.
Ou seja, ela não pode mentir ao falar essas frases, mas a própria frase é uma mentira. E foi aí que um mini caos começou. Um monte de distorções na realidade começou a acontecer. Primeiro ela ficou totalmente imóvel como uma estátua. Depois a temperatura do local começou a aumentar absurdamente. Depois um monte de coelhos começou a surgir do nada. Depois ela começou a falar em coreano com uma voz leniente. E depois o chão, antes de concreto reforçado, tinha se tornado um cobertor de algodão. Nada prejudicial, mas se continuasse, poderia ser. Então o Dr. Weasley a mandou dormir por 8 horas, cessando o mini caos. Cara, a voz dele é muito da hora. Ele... sendo locutor, agora vamos né, mais ou pra menos parte assim, que todos queriam ver. cima. Ela já foi testada contra o SCP-682. Dá uma atenção, né? Dando uma pequena recapitulada, o que é sempre bom, havia uma série de testes que foram feitos com o SCP-682. A voz dele é parecida com do Golart, um pouquinho só. Nisso usaram vários SCPs com a esperança de conseguir neutralizá-lo de uma vez por todas, mas sem sucesso. E chegou a vez da tão amável SCP-2599. Eles basicamente disseram para ela o seguinte: ataque ele até que esteja 200% morto. 200? Por que Caraca! exatamente 200%? Por causa do seguinte raciocínio: se ela cumpre as coisas até certo ponto, então se fosse falado para ela matá-lo até ele estar 200% morto, ela pararia no 100%, que é a metade de 200. Então ela seria capaz de matá-lo totalmente. Meio que burlaram o efeito da garota colocando um número absurdo. Tipo assim, fazendo um exemplo aqui. Mate o cara 200%, que é 100% completo, né? É tipo você falar assim pro cara, pra mim falar assim, pra fazer isso aqui, ó. Corte a perna dele 200%. Claramente sobraria um 100 ali e tal, né? Aí cortaria as duas, né? Eu acho que é assim mesmo. Chegou a hora de ela entrar em ação. A garotinha simplesmente espancou o SCP-682 durante 42 minutos. E no fim, o lagarto teve 3 membros arrancados, tórax quebrado e globos oculares destruídos. Ela massacrou o 682, tanto fisicamente quanto psicologicamente. E quando foi finalizá-lo, fisicamente, mentalmente, sua cabeça para arrancá-la do corpo. Mas então o 682 resolveu abrir a boca para dizer as seguintes palavras: mata seu saco de órgãos, faça! E a garota interpretou isso como uma ordem que veio depois de matá-lo em 200%. E então o comando foi de ataque até que esteja 200% morto para simplesmente mate. E como ela não consegue fazer as coisas por completo, ela largou o 682 e ficou imóvel até retirarem ela de lá. Foi mal, pessoal, pega a cachorrada lá no fundo. Com isso tiramos uma questão. Será que, de alguma forma, SCP-2599 conseguiu anular a adaptação do 682 para assim cumprir a sua ordem? Porque realmente pareceu que aquele era seu fim, e ele só conseguiu se salvar quando mandou ela matá-lo. Se for isso, então a garota é um dos poucos SCPs que podem realmente matá-lo. Mas teria que haver alguma forma de fazê-la não escutar o que ele diz. Quem diria? Cara, agora eu fico pensando, quem é o primeiro SCP? Quem é o mais forte? Porque não, como a gente pode ver e tal, né? Pessoas podem nascer com alguns problemas e o pessoal pode pensar que a água é muito horrível, mandar pro hospital e mandar lá pros SCPs. É que teve um anúncio no meio aí, não deu pra falar completamente. Dei like, nossa. Esse canal aqui é muito bom, é muito informativo com o tema, que é SCP, né? E a história é bem, né, bem pesada, né? Mas é bem interessante, é interativo, sabe? Bem, insano. É isso aí.
Bem, como podemos ver, né, que SCPs também são mutações genéticas, né, também, pode ser também. Animais, né, que alguns SCPs deu errado, né, alguns pode falar pelo jeito, né, ou pode falar, tipo assim, com uma habilidade chamada, fala mesmo com a habilidade? Esqueci agora, é uma habilidade muito forte, muito da hora. Pera aí, eu vou lembrar, pera aí. Lembrei. Telepatia. Sabe quando o animal conversa mentalmente com outro ser? Então, telepatia é um poder muito, né, forte. Curso lá com telepatia ou curso mesmo, sabe? A meu book falou. Mas muito da hora. Eu não sabia que meter essa aí de. Realmente não foi o áudio real, né? Que, né, coreano e tal, pá. E a voz do Taringo também. Meteu uma voz grossa assustadora. Top demais, eu gostei do vídeo, muito bom. É muito é bem feito, né? Ele deve ter dado um trabalho. Cada vídeo eu acho que é um trabalho igual, mas ele dorme demais, porque pesquisar, editar tudo certinho, pegar as imagens tudo certinho, né? Muito legal, muito bom. Mas então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do Reacts. Deixa o seu like, inscreve aí, beleza? Então é isso aí, até outro dia. Fui, sayonara.